Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Soccer. A gente vai começar as análises agora das quartas de final. A gente tem muita coisa o que discutir, o que falar aqui, então eu vou fazer uma introduçãozinha mais curta para a gente ir para o vídeo, tá bom? Primeiro vídeo, obviamente, Brasil e Croácia, o primeiro jogo do dia de hoje, o jogo do meio-dia, e eu espero muito que vocês gostem. Antes da gente ir para a vinheta e de volta para o vídeo já com a análise, vou pedir para vocês aquilo de sempre. Deixa a curtida no vídeo, comentário aqui embaixo sempre muito importante. E além disso, por favor, compartilha com o máximo de gente possível. Também se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações aqui do canal, combinado? O canal ainda está iniciando, então é normal que o YouTube não divulgue. É necessário que você se inscreva e ative o sininho também para receber todas as notificações e compartilha com o máximo possível de gente, porque isso vai fazer com que o canal aumente, a gente aumente a comunidade e troque mais ideias aqui nos comentários dos vídeos. Combinado? Então a gente vai para uma rápida vinheta e na volta, mais Brasil, mais Croácia, mais Copa do Mundo e mais análise aqui no NS Soccer. De volta, pessoal, e já com o gráfico na tela, vocês já estão acostumados a gente começar a análise por aí. E lembra do que eu falei para vocês nos últimos vídeos de análise, eu acho importante a gente retomar isso, que ao longo da fase de grupos, né, a gente teria uma diferença de demanda de jogo entre a fase de grupos e a fase eliminatória. Iago, como que você consegue ver isso? Através deste gráfico que está na tua tela e através do que a gente vai comentar agora, tá? Vou colocar de novo o laserzinho para a gente ir apontando cada um dos cenários que modificaram dentro dos jogos da fase de grupos e colocando já junto aos jogos da fase de grupo a fase eliminatória com esses últimos 8 jogos que a gente teve na Copa do Mundo. O que foi modificado, o que manteve? Primeira coisa, houve uma manutenção no sentido de ser importante converter chutes para gols. Tá? Então, o que isso está apresentando? Ao longo da competição, independente da fase da competição, converter chute em gol é extremamente importante, tá? O que é normal, né? A gente já falou isso várias vezes aqui no canal, do futebol ser um jogo de conversão, né? De transformação. Você vai transformando uma ação em outra até transformá-la em gol ou em evitar o gol do adversário. Então, isso é positivo e vai ter uma certa constância, tá? Então, os resultados apresentam essa constância aqui. Onde que vai modificar muito já de início? Aqui nessa parte de baixo. Vocês podem ver que esse em azul, a gente está falando da fase ainda que a gente já analisou aqui, né, da fase de grupos, e em laranja a gente está falando sobre as oitavas de final. Então perceba como era muito ruim chutar muitas vezes, porque se desperdiçava muitos chutes, e agora começa a ser menos ruim. O que é esse menos ruim? O que isso vai acabar interferindo? Nessa fase, como as equipes já estão ficando mais iguais, mais parelhas, vocês vão ver ou jogos com poucos chutes, que foi o caso, por exemplo, de Marrocos e Espanha. Vocês vão ver jogos com poucos chutes, ou jogos com muitos chutes, e aí quem chuta mais leva vantagem. Porque a gente já está falando de equipes que convertem muito. Então você tirou daquele bolo de análise 16 equipes que foram ineficientes chutando. E aí você passa a colocar as 16 que foram eficientes e elas no confronto ou vão ter uma alta taxa de conversão, ou seja, quanto mais chutar melhor, ou vão ter pouco chute, que é o caso, por exemplo, de Marrocos e Espanha. Então, assim, você entra num cenário onde essas variáveis começam a apresentar um outro comportamento quando você olha o cenário como um todo. E aí a gente já pode observar isso. Outra coisa, lembra que eu falei para vocês que na questão do passe, a primeira fase caracterizava sucesso e a fase eliminatória nem tanto, né? Geralmente modifica? Está aqui. Você tem uma queda do grau de importância da ação de passe. Ou seja, se esse passe daqui não converter em chute e esse chute não converter em gol, não importa ficar muito tempo com a posse da bola. O importante é que você consiga vencer o adversário. A forma como você vai fazer isso vai depender da demanda de jogo que você vai ter. Então, se você vai fazer um gol logo de começo, como foi o caso do Brasil, Portugal e outras seleções ali, né?
você vai conseguir fazer com que a tua equipe atue de uma determinada maneira. Quando você, por exemplo, não conseguir realizar o gol logo de começo, como foi o caso da Espanha, né, Espanha e Marrocos, você não realiza o gol, você vai prorrogando essas ações sem ter uma certa efetividade. Então a gente vai perceber ao longo disso uma queda da importância do passe e aí um aumento da importância, por exemplo, de bloquear as finalizações adversárias. Então você começa a ter um ajuste melhor nesse bloquear as ações. Né? Você começa a ter um grau de importância maior, ainda pouco comparado ao restante, mas você já começa a ter um aumento desse grau de importância, uma manutenção na defesa e uma melhora no cenário da recuperação em relação à ação. O que isso quer dizer? Que também esse ato de recuperar a posse em poucas ações do adversário começa a ficar mais determinante nesse cenário de eliminatória. O que isso apresenta para a gente? Isso apresenta mais ou menos o que a gente pode observar, dando um exemplo mais claro, no jogo de Portugal e Suíça. Portugal recupera mais rápido essa bola, recuperando mais rápido essa bola, já está mais próximo do gol adversário. Não precisa ficar muito tempo tocando a bola. Você já recupera em poucas ações e já consegue avançar. Isso é importantíssimo para essas fases eliminatórias, que é quando você, a partir do erro do adversário, a partir da tua capacidade de recuperação da bola, gera algo a mais. E dentro desse cenário que a gente está olhando, né, observando bastante esse ponto, a gente pode ir para as análises dos confrontos em si, né, e obviamente a gente vai analisar o confronto entre Croácia e Brasil, tá? Onde a gente começa a observar esse confronto, geralmente eu gosto de começar por aqui pelos passes. São as ações que mais vão acontecer. Ambas as equipes têm como característica uma troca de passes muito alta, tá? Assim, muito alta, assim, obviamente tem a Espanha no meio desse negócio que faz todo mundo cair, mas são equipes que trocam bastante passes, tá? Tanto o Brasil quanto a Croácia. Então aqui você tem um equilíbrio e até uma vantagem em alguns setores para a equipe da Croácia, principalmente defesa e meio. O Brasil tem um pouco mais de passe no ataque. Onde vai estar o diferencial do Brasil nesse cenário e onde eu imagino que o Brasil até possa levar vantagem na posse da bola, pelo menos em alguns momentos do jogo. O Brasil desarma mais, ou seja, tem a capacidade de desarmar mais, recuperar mais essa bola, e também a gente tem uma questão de recuperação em relação à ação, que a gente recupera mais rápido. Então, se você olhar os tempos da FIFA, ela está colocando isso por segundos, mas a gente pode colocar isso aqui pelas ações, ou seja, quantas ações o adversário faz até eu recuperar. O Brasil recupera mais rápido. Então, pode acontecer do Brasil conseguir fazer uma pressão que a Croácia ainda não recebeu na competição. E aí ter um pouco mais de posse da bola, apesar de eu achar que isso vai ser mais equilibrado do que os últimos jogos do Brasil, por exemplo, contra a Coreia. A Croácia e o Brasil também se defendem muito bem, ou seja, tem um grau de defesa em relação ao chute bom para a competição, mas ambas as equipes falham muito na questão de conversão. Iago, o Brasil fez 4 gols. Mas o Brasil precisa finalizar muito para gerar esses 4 gols. Tem outras equipes que precisam finalizar menos para gerar 4 gols. Né? A gente vai ver isso mais adiante ao longo dessas análises de quartas de final. Onde que o Brasil leva uma vantagem muito grande em relação à Croácia, e aqui talvez esteja o ponto positivo. Né? Se a gente passa mais ou menos o mesmo tempo ou as mesmas ações de passe em posse da bola, né, a gente consegue converter muito mais passes em chutes e a gente finaliza muito mais. Ou seja, se a gente tem uma probabilidade de fazer gols muito parecida, a gente vai tentar mais vezes do que eles. Tentando mais vezes, a tendência do jogo é que o Brasil saia vitorioso. Tá? Essa é uma tendência. Iago, isso vai acontecer? Não necessariamente. Tá? Iago, por quê? Porque o jogo vai se modificar ao longo do tempo. Então, aquilo que a gente falou agora há pouco, das demandas do jogo. Né? Uma coisa é se a Croácia faz 1-0 ou se o Brasil faz 1-0 de começo. Muda-se a dinâmica, que é uma dinâmica inicial. E aí a gente vai observando o jogo se caracterizar ao longo dele. Tá? Então, isso é um cenário de início. Um cenário de início, ele parte de uma igualdade possível entre os confrontos. A partir do momento que houver uma desigualdade, modifica o jogo por completo. Tá?
isso vai acontecer e, obviamente, dentro do que a gente está observando aqui, o Brasil tem uma tendência de maior favoritismo do que a Croácia, mas não é um encontro tão desigual quanto foi contra a Coreia. Então, acredito eu que o jogo seja mais pegado nesse sentido do que foi contra a equipe da Coreia. E aí a gente vai olhar os destaques. A gente já fez isso algumas vezes aqui. E dentro dos destaques eu resolvi separar dois aqui para vocês. E vou começar, obviamente, pelo Brasil, que é este cara que está na tela aí de vocês, que é o Rafinha, né? O Rafinha tem sido muito questionado, e eu também questiono muito a atuação dele, né? Apesar de ter feito um bom jogo contra a Coreia, mas ele é um ponto muito positivo, ainda mais num confronto como esse que a gente vai ter contra a Croácia, tá? É um confronto onde você tenha jogadores que vão atuar e vão ofertar confrontos um contra um. A Croácia tem um sistema de jogo com três meias, né? Três meias centrais, basicamente, né? Mas um atuando como volante e dois como meia central. Mas você tem nessas características uma necessidade muito grande de atacar esse sistema com os pontas. Então será um jogo muito importante, tanto do Vinícius Júnior quanto do Rafinha, porque você tem um confronto ali de meio campo muito equilibrado, muito equilibrado. Brozovic, Modric, Kovacic são excelentes meias centrais. São excelentes meias centrais, seja no momento de marcação ou no momento de construção, principalmente, né? Mas a gente tem um confronto pelas pontas, principalmente contra as laterais, que aí eu acho que a gente leva uma vantagem muito grande. A gente leva uma vantagem com o Rafinha em relação ao lateral esquerdo da Croácia, com o Vinícius em relação ao lateral direito da Croácia, né? E, é claro, a gente passa a ter na outra ponta só o Perisic contra provavelmente o Militão ou contra o Danilo, que seja numa possível volta do Alexandre. Você passa a ter ali um confronto mais equilibrado, né? Um confronto mais equilibrado entre eles e também um confronto mais tranquilo para quem jogar pela esquerda, seja o Danilo ou o Alexandre. Também o ponta direita da Croácia não é um jogador que ataca tanto quanto o Rafinha e o Vinícius Júnior, por exemplo. Então, nessas situações um contra um, e o Rafinha vai ser muito importante nisso, talvez não em gols, mas principalmente em assistências, a gente leva uma vantagem e isso pode ser algo determinante, tá? Nesses confrontos que ele vai ter, principalmente nesse 1 contra 1, vai ser necessário uma movimentação muito boa do Neymar, e por isso a condição física do Neymar talvez seja determinante, porque ele vai dar esse grau de movimentação, né? Neymar, Paquetá, vão dar esse grau de movimentação ali pela zona do central e explorar essas ações com o Rafinha e com o Vinícius, né? Vai ser muito determinante, será muito determinante nesse jogo, né? Conseguir ter esse grau de atuação e conseguir esse confronto um contra um, tá? É óbvio, quando a gente olhar para o jogo, em determinados momentos a gente vai ter que entender como é que vai ser esse confronto assim que ele acontecer, né? Aí a gente olhando um cenário mais individualizado entre o lateral esquerdo e o Rafinha, né? Ou entre o lateral direito e o Vinícius Júnior, mas se não for um jogo adequado para o Rafinha, talvez seja um jogo adequado para o Antony. Então, assim, a gente tem muitas opções ali que variam muito o estilo de jogo e o Rafinha é, de fato, importantíssimo para essa construção, para esse entendimento do grupo da seleção. E, é claro, a gente torce para que ele faça um grande jogo também, porque é um jogador que nas eliminatórias já foi muito importante e a gente espera que seja importante também ao longo dessas fases decisivas de Copa do Mundo, tá? Esse é o primeiro cenário. E olhando para a Croácia, quem que a gente vai poder apontar como jogador importante? Obviamente, a gente vai para o Modric, né? A gente já fez um vídeo aqui no canal sobre ele, mas olhando para esse cenário da Croácia, né? E olhando para esse cenário das atuações do Modric, né? O Modric é um jogador muito acima da média, né? Jogador que controla muito bem o meio-campo, jogador de uma qualidade de relação com a bola, de comunicação na ação, de estruturação de espaço, ele é completíssimo como jogador, muito inteligente jogando, né? E isso acarreta numa participação, no alto grau de participação dele em ambas as fases do jogo. Então ele é um jogador que vai acabar participando muito,
mas é óbvio, ao longo do jogo, o que vai pesar para o meio-campo e para o ataque da Croácia foi o que aconteceu no próprio jogo contra o Japão. A idade pesa. Então, assim, nesse cenário onde a gente está observando até uma interação entre o Modric e o Vinícius Júnior, né? Esse cenário vai acabar acarretando diretamente num desgaste físico, né? Que já vem de uma prorrogação e que passa também por esse jogo de quartas de final contra o Brasil. Então, você vem de um desgaste muito grande e também você já tem uma idade maior que dificulta a tua recuperação. Nesse ponto, por mais que você tenha as características, é muito difícil você desempenhar essas habilidades colocadas dentro do jogo. Então, os primeiros minutos, ou o primeiro tempo, até metade do segundo, eu suponho uma intensidade um pouco maior da Croácia, né, em relação a ela mesma, né, fazendo um comparativo dentro do próprio jogo para a Croácia. E aí depois eu imagino que tem uma queda, né, o que é natural também. Haverá uma queda dos dois, mas eu imagino que os principais jogadores da Croácia apresentarão uma queda maior de desempenho do que os principais jogadores do Brasil. E é claro, a seleção brasileira leva uma vantagem sobre qualquer outra seleção por conta do banco, né? A gente tem muitos bons jogadores, né? O Martinelli entrou muito bem, ou tem entrado muito bem. O próprio Antony é um excelente jogador. Você tem ainda o Pedro, se você precisar de um centroavante, né? O cara menos de movimentação do que o Richarlison, mas mais de área, né? O cara mais fixo ali. Você tem ainda a presença do Everton Ribeiro, você tem a presença de outros jogadores que por vezes acabam não entrando tanto, mas que são muito bons, que gera muita opção. Então, até o Bruno Guimarães, né, pensando no meia central ali mais bem posicionado do que o Paquetá, né, nessa função. Você tem várias opções ali do Brasil, coisa que vai faltar, ou que tende a faltar para a Croácia. Por isso, sair à frente do marcador é importante, porque você vai controlando a partida. Para a Croácia, isso vai ser muito importante. Para o Brasil, mais ainda, porque você vai dificultando a recuperação da Croácia ao longo da partida, e isso é fundamental. Então, dentro desse cenário, cuidado com este cara, cuidado, claro, com os demais meias, tanto o Brozovic quanto o Kovacic, mas principalmente ele, o Modric. E, é claro, o Perisic pela ponta esquerda também apresenta um alto grau de atuação. É o jogador de desafogo da equipe da Croácia, é nele que as bolas geralmente vão para a construção, né, para poder sair do meio e rodar um pouco mais essa bola. Então, cuidado com esses caras também, beleza? Bem, pessoal, esse é o vídeo de análise do jogo do Brasil, Croácia. Vamos ficar na torcida pelo Brasil para a gente poder classificar para uma semifinal. A tendência é que isso possa acontecer, então, que bom que isso possa acontecer e, de fato, torcemos para que tudo dê certo nesse jogo. Combinado? Então, tem mais um vídeo hoje de Holanda e Argentina, então assistam os dois vídeos, por favor. E, é claro, fiquem atentos tanto ao Instagram, principalmente o Instagram aqui do NSSoccer, que está embaixo aqui na descrição, quanto também as demais ações que a gente pede para vocês. Curtida, comentário, compartilhamento, inscrição e ativar o sininho. Tudo isso é muito importante para a gente aumentar o tamanho desse projeto e eu espero muito contar com a tua ajuda. Obrigado pela audiência, obrigado por ter acompanhado até aqui o vídeo. Um grande abraço, bom jogo e até mais.